Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Cristo esteja conosco. Bom, hoje o nosso estudo, como o Davi falou, são chegados os tempos. E será um estudo mesmo voltado para espíritas mesmo, de espíritas para espíritas. E até compreendermos qual o nosso papel nessa situação. Entendermos isso, né, que tanto se fala, são chegados os tempos estão chegando, que a gente sempre vem ouvindo isso, e vamos entender à luz da doutrina espírita. Por isso que vocês vão ouvir muito essa noite dos espíritas, os espíritas, os espíritas, os espíritas, porque é exatamente isso aí. Então, qual o nosso papel? E ele é baseado exatamente na Gênesis, que é um livro, né, nosso, científico, dentro da codificação. A Gênesis traz bem a ciência. Então, nós vamos ver agora o que Kardec escreveu naquela época, ditado pelos espíritos naquela época, que é muito atual nos dias de hoje, muito atual em tudo que estamos vivendo. E que ainda, né, virão. Então, começarmos a compreender desde agora e como isso funciona. Então, na Gênesis, o capítulo 18, está lá assim, no 1. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcadas por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Isso. Eu acho que diminuiu. Esse diminuiu, sim. Alguém deve ter esbarrado ali sem querer. Eu vou ler novamente, tá, gente? Para não perdermos o foco. No capítulo 18 da Gênesis, o item 1. Diz: são chegados os tempos, dizem-no de todas as partes, marcadas por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. E quem de nós aqui, né, de vez em quando, não depara com algum acontecimento tão grande que alguém, até a gente mesmo fala, né, é o fim do tempo, o fim dos tempos mesmo, né? Com isso aí agora dá para perceber que é o fim dos tempos. Então é nisso aí que nós vamos começar a compreender nesse estudo o que é isso, o que quer dizer isso, dentro da luz da doutrina espírita. E aí prossegue. Em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhuma importância têm aos seus olhos. Nada mais exprimem que numa crença pueril sem fundamento, né? Para o incrédulo é exatamente isso mesmo. Não vai, tudo acaba. Eu tenho amigos materialistas, tenho um grande amigo, meu vizinho. Ele é materialista mesmo assim, ao extremo. E para ele tudo é matéria mesmo. Surgiu e acaba. Pronto, só isso. Surgiu o planeta, nós surgimos e vamos acabar. Não existe essa coisa do Criador, não existe nada, né? Ele é puro materialista. E eu acho interessante, né, a maneira deles verem assim, porque é aquilo mesmo, e ele consegue, dentro da linha de pensamento dele, mostrar que realmente o negócio é assim mesmo, consegue fazer isso. E sempre que conversamos, ele diz que ele gosta muito de conversar comigo, porque eu sou o único que não o critico. Mas é óbvio, porque todos os outros querem convertê-lo. Ninguém aceita a ideia dele, querem convertê-lo. Não é assim que eu te mostro, e aí quer falar do vento, aquela coisa que você sente Deus e tudo. Gente, não precisa disso. Eles têm a ideia formada, o cara já com quase 70 anos tem a ideia formada, uma pessoa boa. Então eu só ouço, eu falo, realmente, você tem razão. Ele, caramba, você tem a sua crença, mas você não tenta me converter. E por isso que eu gosto de você. Eu falo, essa é a sua opinião, não se preocupa que Deus, a gente acreditando ou não em Deus, Ele está conosco. Nós que precisamos dele, ele não precisa da nossa crença, né? Então você pode ficar à vontade com seus pensamentos. E aí, para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de mistério e de sobrenatural. Olha só, agora já vamos entrar para as religiões, né? Parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. Então, sim, aí vamos. Aquele que tem alguma crença, ele começa a ver isso de alguma maneira. Essa transformação, ou o fim dos tempos, como será, né? Nós temos os irmãos que acreditam que isso aqui vai se transformar, vai pegar fogo em tudo, né? Deus virá, Jesus volta, retorna, e aí nós prestaremos contas a Deus, e Ele nos retira, e isso aqui será queimado, tá? Toda a terra vai ser queimada,
queimada, com fogo que Deus vai enviar, e vai se transformar, aí sim, ele vai transformar isso aqui num paraíso. Nós não, só aquele que merecia, aquele que for batizado direitinho, tudo, seguir ali dentro do preceito que eles pregam, né? No meu caso, por exemplo, assim, na minha família, que são 99% de protestantes, eles dizem que eu não vou, que o meu nome não está lá no livro da vida, não vou entrar no céu, porque eu não sou igual a eles, eu não sou protestante, não sou batizado, né? Então eu falo para eles, eu também não quero ir para o céu, não, porque o céu é um buraco negro, cheio de lixos espaciais, só astronauta mesmo que vai, e ninguém mais não ser eles. E assim vamos, né? Então cada um dentro da sua visão, né? Eu não os critico, recebo as críticas, fico da minha e pronto. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira porque envolve uma negação da providência, ou seja, lá o incrédulo, né? A segunda, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento destas leis, né? Que foi que aqueles que por alguma crença acredita que realmente essa coisa da revolta, né, de Deus e tudo, com os pecados, e então ele vai transformar isso aqui assim, no piscar de olhos. No item 2, tudo na criação é harmonia, tudo revela uma providência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas, né? Então é só observarmos isso. Quando eu disse aqui no início, que nós vamos ver da luz da doutrina espírita, como é isso, como esses tempos estão chegados, como estão chegando, começarmos a entender a partir deste momento, como essa doutrina veio, na época que tinha de vir mesmo, né? Uma terceira revelação, justamente para preparar um povo, que nós veremos mais à frente de que maneira e qual o papel. Aí temos, pois, que afastar, desde logo, toda a ideia de capricho por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. E aí nós observamos, catástrofes, as coisas todas, pestes, e vai acontecendo, né? Então, cada um ao seu tempo, é o que diz aqui, né? Isso não é o castigo, não é nada, mas a necessidade de fazendo a transformação, que vamos entender mais à frente. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso, né? Temos que progredir. Tudo, quando foi criado, do globo, a planeta Terra mesmo, foi criado, foi muito tempo, é só ler o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, né? Ditado por Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, benfeitor de Chico Xavier, e ele explica direitinho, desde o momento ali, dá para a gente entender tudo direitinho, tá, gente? Não, aí vamos tirar toda aquela coisa que a Deus chegou e surgiu, e no terceiro, no sétimo dia descansou. Vamos esquecer isso e ler direitinho, ali cientificamente, como Emmanuel explica, né? Na criação, que ficamos muito tempo ainda sem nenhum ser vivo, então foi se transformando a Terra. Nós tínhamos chuvas de ácido, né, e tal, aquelas coisas, para os primeiros seres vivos começaram a surgir, os primeiros vermes, tudo direitinho lá. E é um livro não muito grosso, ele não é cansativo de ler. Pelo contrário, se deixar você acaba rápido, você come o livro. Um livro relativamente não muito grosso, então vale a pena. Isso posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso, não foi? Então vamos lá. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Pronto, agora começou a chamar a nossa responsabilidade aí, né? Aí eu falei, né, que vamos falar muito sobre espíritas, porque pelo menos a doutrina espírita é o que traz isso bem explicadinho para todos nós e mostrando qual é o nosso papel nesse estudo. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Entenderam? Então é paralelo aqui o mundo material com o mundo espiritual, vamos progredindo junto, mas aí ele diz, né, o porquanto o melhoramento da habitação guarda a relação com o do habitante. Isso aí depende de nós, aí começa a entrar a responsabilidade. Por isso a doutrina espírita explica direitinho, para não termos dúvidas.
a geração nova, né, nos tempos chegados. Olha, para que a terra seja feliz, para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se declinem. E aí pronto, nós não estamos então ainda nesse momento, né? Porque ainda estamos aí mesclados, são poucos os bons e a maldade, né? Os maus, os perversos ainda é a maioria, né? Então é o momento agora que a coisa vai começar a equilibrar. E pensando desta maneira, vendo dessa maneira, mais à frente nós vamos entender, né, como é que então vamos fazer isso. Agora a letra ficou pequenininha. Eu vou ter que aumentar aqui, vou ter que transformar em slide. Pronto, melhorou para mim. Porque fica muito tempo assim, começa a embaralhar tudo. Olha, havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica dos que a habitam. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda são tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionarem de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculos no progresso. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outro em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, às quais levarão o conhecimento que hajam adquirido, tendo por posição fazê-las avançar. Então, quer dizer, aqui observamos, né, o que eles nos trazem, que nos explicam, é que aquele que se recusa a melhorar, continua na maldade, ele não vai poder ficar nessa mudança, nesse mundo mudado. Ele não pode, porque senão ele vai bagunçar tudo, né? Aí ele chega aqui, tudo direitinho, todo mundo bonzinho, tudo, vai falar, ficou todo mundo bonzinho agora, na minha época não era assim, eu vou mostrar para vocês que eu continuo perverso. Aí vai bagunçar tudo. Então não tem condições dele continuar, né? Ele terá que ir para um local que já está acontecendo isso, né? Nós sabemos, todos os espíritos ouvem isso o tempo todo, né? Em todas as palestras e tal, né? Já está acontecendo isso. Esses que estão sendo retirados, estão saindo, né, com a moral ainda muito baixa, estão indo já ajudar em outro planeta primitivo, como a planeta Terra já foi uma vez, e recebemos ajuda de outros irmãos, avançado na intelectualidade, mas ainda atrasado na moral. E assim nós também. Aqueles atrasados na moral e avançados na intelectualidade estão indo para esses outros lugares para ajudar, né, no progresso deles, material, científico, né, físico, para ajudar. Porque aqui não tem condições. Aí vamos falar, cataclisma. O cataclisma, né? Substituí-los-ão espíritos melhores que farão, reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Olha o que o cataclisma vem nos trazer. A terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclisma, que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente, e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Então já sabemos que naquela ideia de que Deus vai acabar o mundo, quer dizer, que o mundo acabará com o fogo, não existe. Tá? Então aqui ele já vem nos explicando isso. Não vamos esperar isso não, porque também aí vamos atrasando o progresso, porque assim, tá tudo bem, ainda não tem sinal nenhum que vai acontecer uma catástrofe para dizimar a terra, então eu vou continuar nesse caminho aqui. Quando eu perceber o sinal, aí sim, eu vou passar a ser bonzinho, né? Não é assim. As coisas vão acontecendo gradativamente. Nós é que vamos sendo substituídos. E a transformação vai se dando desta maneira. Assim que é a transformação gradual do planeta. Porque são os espíritos, né? São os habitantes, aqueles moradores, né? Como falou lá atrás, os habitantes daquela casa. E no 3, era do progresso moral. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntos ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que substitui sinal indubitável do certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que já tendo progredido se acham predispostos a assimilar
abandonar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento da regeneração. Então, também não vamos imaginar assim que, né, aquele bonzinho ele é o superior, ou então que daqui a 100 anos, 200 anos ou 500 anos, quando retornarmos à Terra, estou falando assim com, né, positivo, tá, gente? Nós vamos retornar, nós estamos aqui para isso, né? Não vamos para outro planeta, não. A não ser que seja um planeta já mais ou menos com o que nós estamos, mas vamos ajudar lá, numa missão, depois retornamos à Terra. E não vamos imaginar isso, que vamos chegar aqui já que os espíritos que nós vamos encontrar encarnados são todos espíritos superiores. Não, são os espíritos já melhorados. É o que nós estamos tentando, né? Estamos tentando nos melhorar gradativamente, gradual. Por isso que nós nos reunimos para estudar. Aproveitamos essa oportunidade. Aí no quarto, a multiplicação das causas de destruição. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão dos novos germens. São as folhas que caem no outono e as quais sucedem outras folhas cheias de vida. Está vendo como é fácil compreender? Eles ensinavam de uma maneira tão simples, e nós é que complicamos tudo. Porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades. Viu? Muito fácil mesmo. Às vezes você pega o livro, estuda o livro e não compreende ainda bem dessa maneira. Por isso que é bom trazer o estudo em grupo. E aqui o FÉ, graças a Deus, tem um sistema de estudo, né, que é grupos de vivência, são formados grupos de vivência. Então, estuda sempre, cada grupo lá, né, elege lá uma obra da codificação, o Evangelho é sempre, e mais obras paralelas e tudo, para estudar. Então, estuda em conjunto. Estudando assim em conjunto, você discute, consegue discutir ideia, consegue entender melhor, se não entendeu, né? Aí vamos discutir ali até compreender. É diferente, como eu ouço muitas pessoas falando, não, eu gosto do espiritismo e tudo, sou simpatizante mesmo, legal. Aí falo, que legal, você frequenta alguma casa? Não, não frequento não, eu estudo na minha casa, não vou, ao centro não vou. Eu tenho a codificação, tenho todas as obras de Kardec, assim mesmo, os livros de Kardec. Estudo na minha casa. Ué, legal, é um estudo, mas fica mais difícil de compreender, de discutir em grupo, como nós estamos aqui, colocando pontos de vistas. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes do vento. Porém, para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. Está vendo? É necessário essa renovação. É assim que vai renovando. E no 5, os incrédulos rirão destas coisas. Vamos lá. Os incrédulos rirão dessas coisas e as qualificarão de quiméritas. Mas digam o que disserem, não fugirão da lei comum. Entendeu? Por isso que não adianta, nós não vamos discutir com as pessoas, tá? Cairão ao seu turno como os outros. Então, o que lhes acontecerá? Eles dizem, nada. Viverão, no entanto, a despeito de si próprios e se verão um dia forçados a abrir os olhos. Chegará o momento dele, entendeu? Chegará o momento dele. Nós não estamos aqui para convencer nem converter. Se pedir uma explicação, a gente explica. Se não, você percebe que vem aquela teimosia que vai partir para a discussão. Você não tem que provar nada. Cada um tem o seu tempo. Nós aqui, nós não tivemos nosso tempo, estamos tendo tempo agora. Imagina no passado, o que nós não fizemos, né? Devíamos ser um daqueles também que ajudou a condenar Jesus, soltar Barrabás, essas coisas assim. Poderíamos ter perseguido os primeiros cristãos, e fomos aí, ó, passando pela moenda, né? Aí, agora vamos entrar na coisa mais chata que eu falei, vai falar sobre espírito e espiritismo. O espiritismo veio para ajudar a Terra nessa transição. Não somos espíritas por acaso. Não é pretensão, é porque é a doutrina que explica, é a doutrina que orienta, né? Ela é basicamente a única mesmo que consegue explicar todo esse processo, tudo como foi o que Jesus veio nos trazer, o que ele veio nos mostrar, tá? As boas novas. A Terra está passando por um período crítico de crescimento. Nosso pequenino mundo, fechado em concepções mesquinhas e acanhadas,
e acanhados limites, amadurece para o infinito. Suas fronteiras se abrem em todas as direções. Estamos às vésperas de uma nova terra e um novo céu, segundo as expressões do Apocalipse. O Espiritismo veio para ajudar a Terra nessa transição. Então, nós vamos para a nova terra e novo céu, como o Apocalipse diz, mas o Espiritismo, ele explica como isso será feito. Procuremos, pois, compreender a nossa responsabilidade de espíritas em todos os setores da vida contemporânea. Não somos espíritas por acaso, nem porque precisamos de auxílio dos espíritos para a solução dos nossos problemas terrenos. Somos espíritas porque assumimos na vida espiritual graves responsabilidades para esta hora do mundo. Ajudemo-nos a nós mesmos, ampliando a nossa compreensão de sentido da natureza do Espiritismo, de sua importante missão na Terra, e ajudemos o Espiritismo a cumpri-la. Então, começamos a compreender agora isso, né? Aí é necessário que todos os espíritas procurem alimentar cada vez mais essa nova compreensão da vida do mundo através do estudo e da meditação, que só assim que nós vamos compreender, estudando, meditando, refletindo. E é necessário também que aprendam a usar a poderosa arma da prece. É primordial, é o principal, é a prece que nos socorre, é a prece que socorre nosso irmão quando fazemos por ele, é a prece que socorre toda a humanidade. E quando nós vemos assim os irmãos de caráter duvidoso, de caráter ruim, esses envolvidos na corrupção, os que pregam ódios, nós temos que orar por eles, que eles ainda estão nessas condições. E aí é que eu fico assim pensando, não estou dizendo que eu não vou também de repente me encontrar com eles no outro planeta primitivo, mas imaginando que, por exemplo, ele está pedindo para isso, e na inocência, sem saber, chega lá, não entende o porquê desse sofrimento, e fica tendo lembranças da terra, de quando ele vivia aqui, na sua mansão, com seu bote de dinheiro, de carros importados e tudo. Eles têm isso, né? No desdobramento, aí sofrem. A maioria dos espíritas chegou ao espiritismo tangidos pela dor, pelo sofrimento físico ou moral, pela angústia de problemas e situações insolúveis. Mas, uma vez integradas na doutrina, não podem e não devem continuar com as preocupações pessoais que motivaram a sua transformação conceitual. Na semana passada, a tia Severa até falou isso, né? Que muitas pessoas dizem que espírita gosta muito de sofrer. Não é, porque ele aprende a ser resignado e, ao invés de sofrer, né, de ficar lamentando, ele vai observar que ele está passando por um momento de que é uma reação de algo que ele fez, ou agora, ou nessa vida, ou em outras, né, vivências, né? E então, no Espiritismo, nós entendemos isso. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos compensar isso. Nós não vamos também ficar, então, já que é assim, vou ficar aqui, aí na próxima eu estou evoluído, não vou fazer o mal a ninguém, vou mostrar que eu consegui passar pela minha prova, aqui quietinho, paradinho, também não vai adiantar nada, vai ficar estagnado. Aí vai ter que voltar novamente naquela mesma missão. O espírita tende a enfrentar o mundo atual com a confiança que o Espiritismo lhe dá. Essa confiança racional em Deus e nas suas leis admiráveis, que regem as constelações atômicas no seio da matéria e as constelações astrais no seio do infinito. E, por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo dessa nossa casa. Esse senhorzinho aqui de 101 anos, inclusive está novinho esse senhorzinho aqui, né? Está novinho. Aí, graças ao Davi, Danielson, aí que eles são tudo, são engenheiros, são empreiteiros, são tudo aqui. São os operários, graças, olha como está. É uma casa que está das poucas casas espíritas funcionando fisicamente. Estamos ainda só 2 vezes na semana? Estamos. Mas a maioria das outras casas não estão. E isso, gente, é assim, uma coisa que me dói muito. Por que me dói? Exatamente por ter o conhecimento da doutrina espírita. Que é o momento que a humanidade mais precisou, está precisando, exatamente aqueles que pregam a caridade, pregam o acolhimento, pregam tudo, fecharam as portas. E isso tudo por quê? Porque tem uma fé raciocinada. Porque os nossos irmãos que têm a fé cega não fecharam suas igrejas, seus templos nem um minuto. Tá? Não fecharam e estão abertos. Só na minha rua são 3 igrejas. Ela abre cedo
cedo. Tem uma lá que fica uma senhorinha, mas é uma senhorinha já bem, toda envergadinha. Ela é a zeladora, tudo. Ela chega, tem a reunião pela manhã, depois eles vão embora, a casa fica aberta. Da porta da igreja tem uma mesa com o livro, as pessoas colocarem o nome, endereço para oração. Tem vários papéis ali que você pega, tem uma mensagem bíblica ali, a pessoa pode levar. As pessoas entram, estão angustiadas, entram lá, aí sentam lá no banco, sozinho lá, fazem a sua prece. Tá? E lá eles não tem medo que alguém vá roubar o microfone, que vá roubar essas coisas, não tem nada disso, ninguém faz isso. E em frente a ela tem já é de uma amiga minha também, que é um centro de Umbanda não, Candomblé, também está lá funcionando direitinho. E ao lado tem uma igreja batista, também funcionando tudo direitinho. Desceu, dobrou um pouquinho, a igreja católica, central de Austin, mora em Austin, ali de São Sebastião, aberta desde as 6 da manhã, só fecha à tarde da noite, você pode entrar e fazer sua oração. Desce a igreja dela, está de cara com a igreja universal, a catedral de Austin também, enorme, lá aberta desde as 6 da manhã, entendeu? Eles têm a fé cega, não tem medo de nada, que Deus vai me ajudar, porque eu estou levando a palavra dele, estou orando pelo meu irmão, então eu não vai acontecer problema nenhum comigo. Agora quem tem a fé raciocinada trancou e está com medo dentro de casa. Com medo, não vem para os trabalhos, não vem para os estudos, não vem para a reunião. A maioria aqui de vocês aqui são pessoas novas das reuniões aqui, porque os nossos rostinhos antigos nós temos ali, a Díris. A Díris é fundadora da casa, ela, tia Severa, né? Brincadeira, gente, a casa tem 101 anos, né? Os outros irmãos ali. Bom, mas a Severa, ela ajudou a fundar essa casa ainda na espiritualidade. Se vocês ouvirem a história dela direitinho, que ela não morava aqui, ela sabia que viria para Nova Iguaçu para o Fé, Esperança, Caridade e tal, que ela veio, e aqui ela está, né? E ela ama essa casa, ela ajudou ainda na espiritualidade a fundar a casa a qual ela faz parte até hoje. Pois é, mas é desse jeito aí. Então, essa é a fé raciocinada. Todo mundo com medo, trancado dentro de casa, esquecendo de acolher os irmãos. Aqui nós temos um serviço por telefone, que é o SOS Prece. Eu acho que eu vou passar. É o SOS Prece. Não parou em nenhum momento. As pessoas que estão trancadas em casa, angustiadas, ele liga e tem alguém aqui para ouvi-lo, sem críticas, sem nada, entendeu? Ele pode, e por telefone ainda é mais fácil, as pessoas se tornam assim, mais íntimas, ele consegue falar até as coisas mais íntimas. Você chega agora para a reunião, tem os irmãos preparados aqui para fazer um acolhimento contigo, num reservado, vai te orientar no seu problema. Ninguém aqui dá conselho a ninguém é psicólogo, nós vamos orientar dentro da luz da doutrina espírita, dentro do caminho de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, como você tomar uma direção, né, nesse problema que você está passando, né, no momento. Então é desse jeito. Eu acho que eu não li isso aqui. O espírita tem de enfrentar o mundo atual com a confiança que o espiritismo lhe dá. Essa confiança racional em Deus e nas suas leis admiráveis, né? Estou repetindo. Que regem as constelações atômicas do seio da matéria e as constelações astrais do seio infinito. O Espiritismo lhe ensina e demonstra que este mundo em que agora nos encontramos, longe de nos ameaçar com a morte e destruição, acena-nos com a ressurreição e vida nova. O espírita tem de enfrentar o mundo atual com a confiança que o Espiritismo lhe dá. Essa confiança racional em Deus, nas suas leis admiráveis que regem as constelações atômicas, como eu falei lá, né? E as matérias, que eu repeti do mesmo, no mesmo slide, o final, para a gente lembrar o de trás. O espírita não teme, porque conhece o processo da vida em seus múltiplos aspectos e sabe que o mal é um fenômeno relativo que caracteriza os mundos inferiores. Sobre a sua cabeça rodam diariamente os mundos superiores, que o esperam na distância e que os próprios materialistas hoje procuram atingir com os seus foguetes e as suas sondas espaciais. Não são, portanto, mundos utópicos e ilusórios, mas realidade concretas do universo visível. Enquanto eles ficam tentando, né, essas proezas materialistas, né, na científica, nós sabemos mesmo o que é o céu, nós sabemos como são os planetas.
e sabemos como será essa transformação desse novo céu e a nova terra aqui para nós. O espírita é o construtor do seu próprio futuro e o auxiliar de Deus na construção do futuro do mundo. Aí já começou a botar responsabilidade para a gente, né? Mas também nós não procuramos entender, saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Foi assim que eu cheguei no Espiritismo. Eu segui no Espiritismo porque onde eu estava, onde eu fui criado, dentro do protestantismo, não tinham as respostas para mim. Todas as respostas as perguntas que eu fazia não tinham. Eu queria entender por que Deus era o Deus de guerra, Deus de Israel, Deus de fogo. Aí me explicavam direitinho lá no Velho Testamento. Daqui a pouco vinham falando, Deus é amor. Eu falei, mas eu falava, gente, afinal de contas, qual dos dois deuses eu sigo? O de Moisés, né, para quando o meu vizinho, eu me aborrecia com o meu vizinho, eu clamar o Deus de Moisés para poder fazer alguma coisa com ele, com o filho dele, ou esse outro Deus de amor aí, que ser bonzinho, tudo. Ninguém sabia me explicar nada. Ninguém explicava de como era isso, de como veio. Eu falo, poxa, se falo todo dia que Jesus está voltando, Jesus volta para quem morre. Eu procurei estudar várias coisas, gente, tudo, Rosa Cruz, maçonaria, tudo tentando resposta. Mas algo me puxava para o Espiritismo. Eu já tinha uns livrinhos lá escondidos, porque até os meus gibis eram rasgados, porque aquilo era coisa do diabo. Imagina se encontrasse livros de Chico Xavier e tal. Era muito bem escondido mesmo. Eu tinha um irmão que ele era perturbado. Tinha um trocinho que avisava ele onde estava, e ele ia lá, avisava, chamava meu pai, minha mãe e mostrava. Eu podia esconder de um jeito assim que falava, nem eu vou achar. Mas aí, quando eu chegava em casa, eu só olhava se tinha alguma coisa errada. Quando eu olhava para o meu pai e minha mãe, eu falava, o que eu fiz? Eu ficava pensando, o que eu fiz? Vem cá. Era gibi, gente. Vem aqui, pega lá, aqueles livrinhos lá, que jeito de bonequinho do demônio. Aí eu pegava. Bolsa livre de faroeste, pegava. Agora vai ali, coloca naquela bacia, colocava. Teu castigo agora é botar fogo nisso tudo. Não é? Você não gosta disso? Então queima, vai queimar o diabo aí. Agora imagina se pega o Chico Xavier. Eu ia ser, poxa, eles iam me matar. E eu lendo aquilo ali, eu falei, caramba, aqui tem as minhas respostas. E realmente, quando eu peguei o livro dos Espíritos, então, pronto, tudo o que eu precisava saber. Ele veio, poxa, até a adolescência, tentando, ninguém me explicava nada ali, estava tudo ali. Aí eu conheci a verdade, e a verdade me libertou. Eu falei, caramba, agora eu entendo o que é aquilo que está na Bíblia, que Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, isso que aconteceu comigo. O mundo atual é o campo de batalha do espírita, mas é também a sua oficina, aquela oficina em que ele que ele forja um mundo novo. Eu falei, nós não quisemos isso, entender tudo. Dia a dia, ele deve bater a bigorna do futuro. A cada dia que passa, um pouco do trabalho estará feito. Gente, olha, vamos para casa pensando isso, pensando nas nossas atitudes do dia a dia, no que nós ainda precisamos, forjar, ainda precisamos desempenhar, porque não é da noite para o dia. Nós não chegamos aqui, sentamos assim, tal, para ouvir o estudo da noite para o dia, de uma vida para outra, assim, de uma encarnação para outra. Nós fomos, sendo lapidados, fomos nos lapidando desta maneira aí. Estamos aqui assim, e ainda totalmente imperfeito, porque ainda precisamos ouvir isso, porque senão não teríamos mais necessidade de ouvir. Quando nós não tivermos mais necessidade de ouvir, de estudarmos, aí sim, já sinal que já demos uma melhorada bastante boa, assim, bem aquele passo largo. Se o espírito recuar, se temer, se vacilar, pode comprometer a grande obra. E a responsabilidade. Nada lhe deve perturbar o trabalho na turbulência mais promissora oficina do mundo atual. É só recorrer ao quê? A prece. Recorrer à prece e pronto, retomar o caminho novamente. O espírito é o consciente construtor de uma nova forma de vida humana na Terra e de vida espiritual no espaço. Sua responsabilidade é proporcional ao seu conhecimento da realidade que a nova revelação lhe deu. Seu dever de enfrentar as dificuldades atuais e transformá-las em novas oportunidades de progresso. Não pode ser esquecido um momento sequer. É isso. É só pensarmos isso. E a reforma, ela é sem martírio, como diz Irmãs. Ela é sem martírio. Se nós lermos o livro Reforma Íntima, Sem Martírio, de Irmãs, nós vamos olhar assim e falar, caramba, mas o negócio era tão fácil. E eu que dificultava tudo, coisa tão molezinha, Eu que dificultava tudo. Os Espíritos falam isso com Kardec, lá no Livro dos Espíritos. Aí tem aqui uma frase muito boa. Espíritas, cumpramos o nosso dever. Está no livro Tesouro dos Espíritos, de Miguel Vivesso. Então,
Chamando para essa conversa, nós vamos chamar Herculano Pires, Ação Espírita na Transformação do Mundo. Ele tem uma coisinha aqui para a gente. Ação Espírita na Transformação do Mundo, Herculano Pires. 3 são os elementos fundamentais de que o Espiritismo se serve para transformar o nosso mundo num mundo melhor e mais belo. Olha, o amor, trabalho e solidariedade, viu? Lá atrás, quando eu comecei a falar aqui, devia estar alguém pensando assim, caramba, que dificuldade, que responsabilidade. Mas não é, é isso aqui, ó, amor, trabalho e solidariedade. E o amor? O amor abrange a compreensão e a tolerância, pois quem ama compreende ser amado e sabe tolerá-lo em todas as circunstâncias. Abrange também a verdade, pois quem ama sabe que o alvo supremo do amor é a verdade. Ninguém ama a mentira, pois mesmo os mentirosos apenas a suportam na falta da verdade. Vendo como não é difícil? Começando pelo amor. Aí 2, amamos a todos os seres e a todas as coisas que na proporção do nosso alcance mental, de compreensão da realidade. E amamos a nossa terra, o pedaço do mundo em que nascemos e vivemos, e a parte populacional a que pertencemos, no recorte da população mundial que transponde a população da nossa terra. E nós temos que amar a terra. A oportunidade que nós tivemos aqui de termos nessas vivências, de reencarnar sucessivamente para o nosso progresso, né, que Deus nos deu. Mas temos muito que amar esse planeta. Temos que amar a Jesus, né, que ele não se cansa. Governador de mais 3 planetas, ele. Um, inclusive, primitivo. E ele não esquece ninguém, ele atende a todos e não se cansa de ninguém, nem se irrita com ninguém. Não é por mais que nós sejamos teimosos, fazendo besteira e tal, ele olha assim, meu Deus, ele ainda não compreendeu o que eu disse, não compreendeu o que eu ensinei, mas vai compreender. Né? E fala com Deus, fala, pai, é assim mesmo. Eles estão caminhando, estão engatinhando. E amamos os que estão além da Terra, nas zonas planetárias espirituais, como amamos por intuição mental e afetiva a todos os seres e coisas de todo o universo. Viu como ele simplifica o amor? Aí no 3º, o Espiritismo aprofunda o conhecimento da realidade universal e não pretende modificar o mundo em que vivemos através de mudanças superficiais de estruturas. Essa é a posição dos homens diante dos desequilíbrios e injustiças sociais, está vendo? Não é pretensão do espírita nem do espiritismo mudar o mundo, mudar a cabeça de ninguém, tá? Converter a ninguém, querer mostrar que aquele que é o caminho, presta atenção, não é isso. Nós temos que fazer essa nossa parte aqui, na compreensão, quando nós entendemos, que nós aprendemos isso, é fazer a nossa parte. Tá? Do amor, é a sua energia que você transponde, né? Orar pelo planeta, orar pelos irmãos que ainda estão em desalinhos, os irmãos que ainda estão nos equívocos. É isso que devemos fazer. Mas o homem espírita vê mais longe e mais fundo, buscando as causas dos efeitos visíveis. Se queremos apagar uma lâmpada elétrica, não adianta soprá-la, né? É necessário apertar o interruptor. Então não vai adiantar nada nós sabermos tudo isso e não fazermos nossa parte. Assoprando a lâmpada, ela não se apagará. Nós temos que ter ação do interruptor. Se queremos mudar a sociedade, não adianta modificar a sua estrutura feita pelos homens, mas modificar os homens que modificam as estruturas sociais. É aí que entra a nossa parte. Um exemplo, o homem egoísta produz um mundo egoísta. O homem altruísta produzirá um mundo generoso, bom e belo que todos desejamos. Não é só mudar nossa vibração. Temos aqui todo o ensinamento. Não podemos fazer um bom plantio com más semente. Temos que melhorar as sementes. E é verdade mesmo. Por exemplo, assim, você pega um tomate, tira a semente, planta. Faz essa experiência. Planta, vai dar lá o pezinho de tomate, vai dar uns tomatinhos e tal. Mas se você comprar o pacotinho, ele é preparado para isso. Se você plantar na mesma época, no próximo, você percebe que ele vai subir um tomateiro mais bonito e tal. E assim vai. Por quê? Ela é melhorada. Aquela semente que nós compramos, ela é melhorada, preparada para germinar e dar bons frutos. E a outra que nós usamos simples, né, em casa, bem orgânico assim, ele dá uns frutozinhos, né, mais desnutrido e tudo.
No quarto, precisamos restabelecer a visão espírita em sua inteireza, afastando os resíduos de um passado de ilusões e mentiras prejudiciais. Se compreenderem a necessidade urgente de se aprofundarem no conhecimento da doutrina, de maneira a formarem uma sólida e esclarecida convicção espírita, poderão realmente contribuir para a modificação do mundo em que vivemos. Só compreendendo, gente. Aquela história que eu falei do livro. Vou estudar doutrina em casa, não preciso ir ao centro espírita, não preciso me reunir com um grupo de pessoas, né? Não vai compreender isso. Não é dessa maneira que compreende. Se a gente ficar também só lendo o livro, não compreende. Temos que estar assim, dessa maneira, em sociedade, aqui juntos, e vendo pontos de vista diferentes. Todos os grandes esforços culturais em favor da doutrina foram negligenciados e continuam a sê-lo pela grande maioria dos espíritas, tá? Estamos falando aqui da vida dos outros, não. Estamos falando de nós. Dos espíritas de caramujo, dos espíritas, parecendo o caramujo que se encolhe em suas preparações e em seus redutos fantásticos, porque tem esse também, tem esses espíritas também. Ele vai, ele faz um acolhimento, começa a fazer parte, faz tratamento que precisa, aí melhora, mas ele fica ali no cantinho dele, não participa de nada na melhoria dos estudos, não é participativo fisicamente no trabalho. E esta casa aqui, gente, eu falo porque é por conhecimento e experiência. É uma das poucas casas que você vai chegar, ele vai chegar na cadeira, vai te pegar e falar: meu irmão, vamos ser um trabalhador, vamos para um grupo de estudo e ser um trabalhador da casa. Porque a maioria das casas eu tenho muitos amigos espíritas. Olha, eu era de Jacarepaguá. Em Jacarepaguá eu costumo falar que em cada esquina tem um centro espírita. Até porque precisa, que ali foi uma grande fazenda com muitos escravos. Eu tenho amigos lá que tem, por exemplo, tem terreno no local onde foi senzala, aí tem ainda os troncos, correntes e tal. Então ali tem uma coisa, energia mística muito grande de Jacarepaguá. E cada esquina tem um centro espírita lá. E muitos dos meus amigos falam: poxa, eu vejo você lá no Fé. Quando eu vim para a Baixada, aí eu vim para o Fé, né? Lá, poxa, tem as pessoas trabalham, tudo legal. Eu, na minha casa, vivo tentando, já estou há tantos anos já na casa, vivo tentando fazer parte de um grupo de trabalho, mas nem na cantina eles me deixam ficar. É aquele grupinho deles fechado. E a presidencialismo não é igual aqui. Aqui nós somos colegiados. Aqui não tem dono, não tem um presidente, é colegiado. O grupo são 7 áreas e 14 diretores, porque são 2 diretores para cada área. Aí você vai ter a administração, são os diretores de administração, diretores da educação, que cuida dos grupos de estudo, o diretor de divulgação é para divulgar, unificação para unificar, ter o financeiro, entendeu? São 7 áreas, né? Então não tem isso. O do presidencialismo, então, é que é fechado, é só a turma dele, tá? Então, falando isso, eu só estou falando isso porque eu não estou aqui para falar da vida de ninguém, estou para falar da gente, de nós. Aí ele vem, toma água frutificada, faz o tratamento, mas fica ali, não se mexe, não se move. Ele entra, aquela coisa do caramujo, né? Aí na sexta, a exploração inconsciente. Olha outra coisa importante, vamos prestar atenção nisso. A exploração inconsciente e consciente dos médiuns pelos próprios adeptos da doutrina é um dos fatores mais negativos para o desenvolvimento do espiritismo em nosso país e no mundo. A contribuição que eles, isso é Herculano falando, a contribuição que eles poderiam dar para a execução das metas doutrinárias perde-se na miudalha das consultas pessoais e nas mensagens cotidianas de sentido religioso confessional, mas tocadas de emoção, embaladora de raciocínio e esclarecimento. É isso que todos pedem, como crianças choramingas, acostumadas a dormir ao embalo das cantigas de ninar, né? No caso, aqui ele cita até que é o caso de Arigó. Então é isso, porque tem esses outros também. Ele quer explorar o médium, né? Qualquer coisa. Irmão, você vai ter reunião, sua reunião medíocre é quando? É amanhã à tarde. Irmão, tô com probleminha assim, é que meu irmão, é que meu vizinho e tal, leva lá esse nome lá, vê se é minha mãe que desencarnou, o meu colega, né? Vê se tem uma comunicação, vê se o espírito já fala alguma coisa. Tem essas coisinhas assim, né? Ele só vê a casa espírita dessa maneira, né?
E no 7º, cada espírita, ao aceitar e compreender a grandeza da causa doutrinária e sua finalidade suprema, que é a transformação moral, social, cultural e espiritual do nosso mundo, assume um grave compromisso com a sua própria consciência. Não adiantar chegar lá e falar, eu não sabia. Sabia sim, meu filho, sabia. Você teve essa oportunidade de estudar. Porque quantos outros irmãos nossos, desencarnados, que estão aqui neste momento estudando conosco, ou ele não teve a oportunidade, como nós estamos tendo, de estudar e seguir, porque ainda tem isso, ou então ele estudou, mas não seguiu, porque é a mesma coisa, né? É aquela coisa assim do... Quantas histórias nós temos, né? O irmãozinho chega do outro lado lá e tal, aí vem aquele humildezinho, ele está lá desencarnado, humildezinho, de vez em quando leva uma aguinha para ele, sempre alguma história parecida, e ele padecendo num pedacinho de umbral e tudo, ele reconhece, mas aquele humildezinho que me via fazer as palestras, eu era o palestrante da casa, que é isso. Só que o irmãozinho fazia as coisas que ele falava, que ele ensinava, né? E ele ensinava, mas não praticava. Então, essas coisas acontecem. A falta de estudo sério e sistemático da doutrina, que permite a infiltração de elementos estranhos no corpo doutrinário, causando-lhe deformações rebarbativas e fantasiadas de novidades, evita a consciência espírita com a marca de que caiam nos grupos de traidores. Então, tudo isso é vigilância que nós temos que ter. Tá? Se alguém aqui que não tenha lido, procura ler também, Aconteceu na Casa Espírita. Tudo isso nós temos que ter, porque nós somos bombardeados. Toda vez que você vai tentar fazer o bem, no momento que você sai, hoje tem reunião, eu vou. Acontece alguma coisa, dá uma dor de cabeça, condução atrasa, tem sempre uma coisinha. Você vai ter sempre um irmãozinho que ainda, né, ele ainda não aceita, né, o amor, não aceita a caridade, não aceita que você se modifique, que as pessoas se modifiquem, e vai estar sempre atrapalhando. Então, obviamente, seremos sempre mais bombardeados. Por isso, vigiar e orar sempre. E no 9º, o amor não está nos que se acumpliciam, se comprometem reciprocamente na trapaça, enleando-se na solidariedade da profação consciente ou inconsciente. O amor está nos que repelem a farsa e condenam o gesto egoísta dos escamoteadores da verdade em proveito próprio, levando multidões ingênuas e desprevenidas à deturpação da doutrina esclarecedora. Temos que ter sempre essa vigilância, né, meus irmãos? E por isso, por exemplo, nós aqui somos, né, da Federação Espírita, né? Federação Espírita Brasileira, nós somos filiados. Temos muitos outros centros espíritas que eles não são. Então as pessoas, às vezes, chegam para mim e perguntam, falam assim, mas você fala que lá, que a doutrina espírita não tem dogmas, não, mas o centro tal, eles têm incenso, tem pedras, inclusive eles vendem lá, né, tem o esoterismo. Aí eu explico, falo, olha, nós somos espíritas, né, cristãos, né, somos da Federação Espírita. Os outros também são espíritas, mas místicos, porque o mentor daquela casa, que é o fulano de tal, ele é místico, né? Ele não está baseado na doutrina da codificação. Eles estudam a codificação, mas não é baseada na codificação. Então, por isso, eles ainda usam, né? Eles usam. Não é o espírita como nós somos cristãos. A diferença é que nós temos a certeza da reencarnação, né? Como os outros cristãos, né, não têm e nos condenam por isso. Aí vem o trabalho. Falamos do amor, vem o trabalho. Mas estamos indo na hora. Que é o 10º. O trabalho é a exigência do princípio de transcendência. O homem trabalha por necessidade, como querem os teóricos da dialética materialista, mas não apenas para suprir as suas necessidades físicas de subsistência e sobrevivência. Não só como querem os teóricos da vontade de potência para adquirir poder, e nem só também como pretendem os teóricos da ambição para acumular posses que representam poder, né? Que é a filosofia existencial. Então, continuando no trabalho, que é o 11. No próprio desenvolvimento da civilização, o trabalho individual se abre progressivamente nos processos de distribuição para o plano superior do trabalho coletivo. Por isso, é no trabalho e através do trabalho que o homem se realiza como ser, desenvolvendo suas potencialidades.
Aí ele fala aqui, né, ele cita Hegel, que observou em seus estudos de estética que a dialética do trabalho se revela nos reinos da natureza. O mineral é a matéria-prima das elaborações futuras, apresentando-se como concentração de energias que formam as reservas básicas, né? Foi exatamente como nós surgimos, não é? O vegetal é a doação em que as forças do mineral se abrem para a floração e os frutos da vida. O animal é a vida em expansão dinâmica, síntese das elaborações dos dois reinos anteriores, endereçando esses resultados ao futuro. A síntese superior do homem, na qual as contradições se resolvem na harmonia filosófica e espiritual da criatura humana, dotada de consciência, que é o que já somos, né? Temos a consciência e usamos. Como vemos através desses dados, a doutrina espírita não nos oferece uma visão utópica do amanhã, mas uma precognição do homem em sua condição espiritual, sem as deformações teológicas e religiosas da visão comum, calçada em superstições e idealizações rebarbativas. Ou seja, nós temos uma certeza, nós não estamos, né, porque foi dito que interpretou daquela maneira. Por isso a doutrina dos espíritos tem essa importância tão grande nessa transição, né, dos novos tempos agora. Tendo penetrado objetivamente no mundo das causas, um século antes que as ciências materiais, um século antes que as ciências materiais o fizessem, a ciência espírita, experimental e indutiva, e que tem agora todos os seus princípios fundamentais endossados por aquelas que em pesquisas de laboratório e tecnológicas não formulou uma estrutura dogmática de pressupostos para figurar o homem de após morte e o homem do futuro. Você vê que naquela época, quando foi feita a codificação, né, tudo, você lendo ali, tudo é tão atual nos dias de hoje, como foi. E as coisas, e aí nós vamos entendendo aqui o progresso, o mundo ele não vai acabar, vai se transformando. Você vê como progrediu. Hoje nós estamos numa pandemia a qual as pessoas têm que ficar trancadas, né? Tem que ficar trancadas, mas por incrível que pareça, estão muito mais próximos, porque você tem a tecnologia. Quando nas outras pandemias que tivemos não tinha tecnologia nenhuma, né? As pessoas estavam afastadas. Hoje nós temos a tecnologia que acaba nos aproximando. Essa evolução toda que nós temos na ciência estão cada dia mais acelerando, avançando. Isso Emmanuel já dizia que ia acontecer com esse progresso, né, do planeta. Se nós não o destruíssemos, né, como não destruímos até agora, então agora é acelerado. A própria pandemia está trazendo isso, essa aceleração. Eu estava vendo numa universidade de São Paulo que os meninos já estão desenvolvendo uma bengala inteligente para cegos. Porque o cego ele usa aquela guia e ele só depois que ele bate no obstáculo é que ele percebe que tem. Ela não. Essa bengala vai ter um sensor, ela vê. Quando ela perceber o objeto, ela começa a vibrar. Vai começar a vibrar. Quando ele tiver mais ou menos a 40 centímetros, ela vai vibrar mais forte, ele vai saber. E outra coisa, ela vai ter reconhecimento, já está sendo testado já, reconhecimento facial, e vai mostrar a ele se aquela pessoa está sorrindo, porque ele não tem como saber, se está triste, se está alegre, aí ele vai poder cumprimentar, o cego vai poder cumprimentar a pessoa de acordo com o estado que ele está no momento. Estava lendo essa semana, que legal, né, gente? Então, é eles lá de cima, está na hora, vamos acelerar. E aí vem a solidariedade, né, que é o terceiro. Né? A solidariedade espírita se manifesta particularmente no campo da assistência à pobreza, aos doentes desvalidos. O grande impulso nesse sentido foi dado desde o início do movimento doutrinário na França, pelo livro de O Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec trabalhou em silêncio na elaboração dessa obra, sem nada dizer a ninguém. Ou seja, foi dado pontapé lá, porque quando ele fez o Evangelho, ele mostrou exatamente o que Cristo queria, né, nos ensinar, nos mostrar, né, sobre essa coisa do amor ao próximo, que é a verdadeira caridade. Selecionou numerosas mensagens psicografadas procedentes de diversos países em que o Espiritismo já florescia. Sua intenção era oferecer aos espíritas um roteiro para a prática religiosa, baseado no que ele chamava de essência do ensino moral do Cristo. E é o livro mais consolador que nós temos, né, o Evangelho. E ali nós conseguimos entender essa essência do que Cristo veio nos trazer, né? Aí, Código de Direito Natural Espírita, são as obras póstumas. Tá? Então vamos ver só um pedacinho do que tem, que é o egoísmo. O egoísmo tem origem no orgulho. Artigo
artigo 309 de obras póstumas. É fato reconhecido que a maior parte das misérias da vida provém do egoísmo dos homens, desde que cada um só pensa em si, sem pensar nos outros, e ainda só quer a satisfação dos seus próprios desejos. É natural que a procure a todo preço, sacrificando embora os interesses de outrem, quer nas pequenas, quer nas maiores coisas, tanto na ordem moral como na material. Daí todo o antagonismo social, todas as lutas, conflitos e misérias, visto como cada um quer pôr o pé diante dos outros. Incrível. Obras póstumas. Vamos colocar aqui, Rio de Janeiro, 5 governadores presos por corrupção, pessoas morrendo, diretores secretários de saúde presos por corrupção, pessoas morrendo na fila do hospital ou no hospital porque não tinha recurso nenhum, não tinha remédio, não tinha nada, porque ele só pensava nele. Dane-se lá que eles estão morrendo, está faltando medicamento, o dinheiro está no meu bolso, não vou mandar comprar medicamento, faltando equipamento, a mesma coisa. Né? Então, isso na época, obras póstumas. Ele não escreveu exatamente sobre isso, sobre a nossa união, a briga que está aí sobre vacinas, quantas pessoas morreram, quantas mil pessoas morreram, e agora está sendo, né, está vindo à tona, que estavam discutindo quem é que ia pagar mais, quem pagaria $1 por vacina, senão não vai comprar. Quando começou a comprar, já era, né, quer dizer, era tarde demais, não. Para alguns, né, já estava na situação que nós estamos. Então, isso naquela época escrito, tão atual. E no livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, né, no capítulo 25, o Evangelho e o Futuro, ele nos diz: urge, sobretudo, a criação dos núcleos verdadeiramente evangélicos, de onde possa nascer a orientação cristã a ser mantida no lar, pela dedicação dos seus chefes. As escolas do lar são mais do que precisas em nossos tempos, para a formação do espírito que atravessará a noite de lutas que a vossa terra está vivendo em demanda da gloriosa luz do porvir. Emmanuel. Então, mostrando aqui que o que nós temos que fazer é transformar, na transformação está em nós, e vamos dando esses exemplos com os nossos filhos. Então, esses espíritos é que vão fazendo essa transformação. Tá? Nós não temos como transformar o planeta, não é desse jeito, e não é nenhuma catástrofe que vai fazer isso, mas é necessário de vez em quando acontecer para fazer uma renovada. E aí, na Gênesis, tá? Voltando lá, só que agora o capítulo 17, no item 5, né? Já estamos finalizando. Kardec colocou: a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançados sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Gente, isso ele escreveu isso naquela época, ele escrevia a bico de pena, né? Não tinha Word, não tinha nada. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Ele escreveu isso nessa época e é muito atual, né? Parece que escreveu agora há pouco tempo, né, no que estamos vivendo, e olha que a população mundial ainda era bem menor, bem pequena. Então nós percebemos aqui que a transformação do planeta nesses tempos, né, como o título diz, né, chegados novos tempos, é isso aí, tá? Já chegaram mesmo, está se transformando, e é nós que vamos fazendo essa transformação. E vimos aqui nesse momento, nesse estudo também, a responsabilidade dos espíritas, né? E entendemos por que essa responsabilidade. Porque nós temos o privilégio de ter uma doutrina bem esmiuçada, bem explicada, exatamente pelos espíritos. Não existe suposição, não existe crendice, não existe nada. Existe uma certeza e existe uma razão. E como é que nós vamos fazendo isso no nosso dia a dia? Para finalizar, nós somos os verdadeiros colaboradores. Então, com os nossos exemplos, né? Então, para finalizar, é com a nossa reforma íntima, sempre pensando isso. E aqueles que puderem, adquirem o livro Reforma Íntima, sem martírio, de
irmã Defoe, que foi a médica que trabalhou com Kardec lá também na elaboração dos livros da codificação. E os livros dela são maravilhosos, nós vamos entender que não tem sacrifício nenhum, não tem dor, não tem nada, nós começarmos a nossa reforma íntima desde já. Então, eu agradeço a todos vocês, muito obrigado, tá? Que Jesus e a paz e sua luz estejam conosco e possa estar conosco e sendo a nossa intuição no retorno à nossa casa, o nosso destino final. Uma boa noite a todos. Muita luz.